No quadro Nossas Palavras, o professor Valdevino Soares comenta sobre as obras Iracema e Macunaíma. Olá! Dentro da literatura brasileira há determinados temas que são recorrentes, isto é, já compareceram num autor do século XIX, compareceram depois num autor do século XX e atualmente é um tema que ainda está presente em determinados textos literários, romances, poemas, peças de teatro, enfim. Se nós pegarmos, por exemplo, dentro do romantismo, o romance clássico de José de Alencar, este que estou trazendo aqui para a nossa conversa, Iracema, nós vamos ver que se trata de uma narrativa indianista. Aliás, uma das marcas assim fundantes da literatura nacionalista, romântica brasileira de José de Alencar é o desenvolvimento do filão do indianismo. 3 grandes romances compõem esse filão indianista: Iracema, Guarani, Ubirajara. A presença do branco e do índio, ou do índio apenas, mas perfilando determinados temas que são caros ou que foram caros à literatura nacionalista, à literatura romântica dentro da nossa literatura brasileira. Iracema, a Virgem dos Lábios de Mel. Iracema é um ícone, é um símbolo de brasilidade, é um símbolo de nacionalidade. Muitos a viram, e o próprio José de Alencar fez questão, em carta ao Dr. Jaguaribe, de dizer que Iracema representava, numa certa dimensão, o nascimento do Brasil. Era uma lenda da origem do estado do Ceará, que por extensão é, na verdade, uma alegoria ao nascimento de uma nação brasileira. Veja que interessante como ele apresenta a heroína do romance. A beleza da descrição do espaço e da descrição física da personagem. Além, muito além daquela serra que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. Iracema, a Virgem dos Lábios de Mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que seu talhe de palmeira. Veja que bonito, não é? Ele coloca o nascimento da Iracema num cenário paradisíaco, muito além daquela serra que ainda azula no horizonte. Nasceu Iracema. Iracema é a heroína, não é? É aquela que dá a sua própria vida em prol de um grande tema, em prol de um grande episódio, o nascimento de uma nação. É a metáfora da semente que se deixa morrer para fazer germinar o folíolo de uma nova árvore. Com o nascimento de Moacir, filho das dores, segundo a própria designação do nome, Moacir significa aquele que nasceu das minhas dores, filho de Iracema, com Martim, representa essa nova geração, a geração da nacionalidade brasileira. Muito bem, esse é um tema indianista. O modernismo, o tema indianista foi também retomado. É um tema, portanto, recorrente. Veja, por exemplo, nesta obra do Mário de Andrade, Macunaíma. Macunaíma também é um tema indianista. Só que, contrariamente àquela concepção heróica, idealizada de uma personagem de um espaço edênicos, Macunaíma é a crítica à cultura brasileira, às condições de desenvolvimento daquele índio lá que idealizava a realidade para uma realidade hoje concreta, uma realidade assumida. Se nós compararmos os 2 nascimentos, nós vamos perceber a diferença. No fundo do Mato Virgem nasceu Macunaíma, herói de nossa gente. Era preto retinto e filho do medo da noite. Houve um momento em que o silêncio foi tão grande, escutando o murmurejo do Uraricuera, que a Índia Tapanhumas pariu uma criança feia. Essa criança é que chamaram de Macunaíma. Não é? Veja a diferença entre o nascimento de Iracema e o nascimento de Macunaíma. O tema indígena está aí. É um tema que poderíamos utilizar no desenvolvimento de horas e horas de conversa. O nosso tempo, infelizmente, é curto, mas eu acho que fica
a proposta de sempre estabelecer essas relações temáticas dentro da literatura. Faça leituras de Macunaíma, releia o romance Iracema, busque essas consonâncias e depois mande a sua sugestão, a sua observação para o nosso e-mail que aí está, tvuniban@uniban.br.